Sabe, eu esperava começar a segunda parte indo direto pra ação, começando logo com episódio 3. Eu achava que não teria mais nenhuma observação pra dar. Mas, eu tava tão redondamente enganado. Portanto, preparem-se para mais uns minutos de preâmbulos. Na primeira parte, quando eu falei do lance das aberturas, eu esqueci de cobrir um ponto bem óbvio. A música! Sabe, a da Angélica, os Digimons digitais Digimon são campeões. De onde é ela? Bom, ela é a abertura da versão americana. Ou pelo menos 66% dela é. É que a abertura americana, que é uma daquelas típicas aberturas americanas de anime infantil da época, misturando cenas da abertura japonesa com cenas aleatórias de episódios, só tem 1 minuto de duração, enquanto que a nossa tem 1 minuto e meio, porque foi usada sobre a abertura japonesa, que tem 1 minuto e meio de animação, que a Globo milagrosamente não cortou. Essencialmente, quase todas as partes da Angélica cantando são sessões extras exclusivas nossas. O único pedaço que ela canta que também tá na abertura gringa é esse aqui. Já a pergunta por que a Globo foi parar com a abertura gringa para adaptar quando nós nem recebemos a versão gringa, eu também adoraria ter a resposta, mas eu não tenho. Só posso ficar pensando que, em outra linha do tempo, a Angélica cantou uma versão brasileira de Butterfly, e isso é engraçado. Falando em versão americana, eu quero fazer um esclarecimento. Eu sei que eu mencionei ela algumas vezes na primeira parte, mas eu realmente não quero falar dela. Estes vídeos não são sobre ela, não foi a versão que recebemos, então ela não me interessa muito. Ela é ruim, é só isso que vale a pena falar sobre ela. Ela é bem ruim, ela é ruim pra caramba. Também não sou um fã de ficar usando ela como vale perdão pra todas as falhas da nossa. Sabe, aquela coisa tipo, bom, a nossa versão pode ter seus problemas, mas pelo menos é melhor que a americana. Já dizia a minha mãe, eu não estou falando do seu primo, eu estou falando de você. Voltando à abertura, me foi lembrado nos comentários pelo usuário Fábio Mendes outras 2 peculiaridades sobre a exibição na Globo. A primeira sendo que, como faziam com outros animes, a prévia do episódio seguinte era puxada para antes dos créditos em vez de depois, e que o finalzinho da prévia, em que o narrador falava o "É agora que a aventura se digitransforma", era cortado, provavelmente para evitar mostrar texto japonês em tela. Ah, e só para fechar papo de abertura, a nossa abertura não tinha créditos, diferente da japonesa. Recebemos a versão clean. Seguindo, quero deixar claro que, sempre que eu digo que nós adotamos nomes americanos ou terminologias americanas, muitas aspas vão nesse americanas. Porque são coisas decididas pro ocidente pela Bandai / demais envolvidos com a marca. Então, tecnicamente não são americanos, mas é mais fácil resumir assim. Sabe, só um asterisco. E por fim, eu esqueci de mencionar que a linha evolutiva do Tentomon, no original, fala em Kansai Ben, o dialeto da região de Kansai no Japão, que é essencialmente um japonês diferente. Ninguém sabe por que ele fala assim, é só uma daquelas coisas misteriosas do mundo digital. E sabe, eu acho que dá pra dizer que a dublagem brasileira adapta isso, já que o Tentomon aqui tem um... não sei se eu chamaria de sotaque, mas é um jeito bem dele de falar. Ok, acho que isso foi tudo. Agora sim, bora pra ação, com o episódio 3. Aoki Okami, Garurumon! Nasce Garurumon. 2 episódios seguidos com Nasce? Que falta de criatividade. Começando o básico, essa falinha qualquer coisa do Joe foi dada pro Matt. Tem outro, isso é ruim. Estão dos 2 lados. No começo do episódio, as crianças testemunham 2 monocromons disputando o território. Eu sempre achei que o nome monocromon viesse de monocromático, aquilo que é de uma cor só, mas pensando bem, acho que isso não faria muito sentido. Digo, sim, ele é majoritariamente preto ou cinza, mas ele tem os detalhes vermelhos e os olhos verdes e tal. Não, na verdade, provavelmente o nome vem de Monoclonius, que é um dinossauro de origens duvidosas, ao que parece, parecido com um triceratopo. Ótimo. Agora estamos prontos para cozinhar. Mas como vamos acender a fogueira? Deixa isso comigo!
Você é perfeito, Agumon! Ok, o Luiz Sérgio Vieira definitivamente entrou antes da hora aqui. Lembram aquele negócio do Gomamon do episódio passado, dele ter reações claramente dubladas por outro dublador? É, acontece neste também. E eu sinto que as reações foram todas feitas pelo dublador do Gabumon, o Robson Richards. Quando os meninos resolvem que alguém tem que ficar acordado pra ficar de vigia, Tai diz: Quem é o primeiro? Sora não precisa ficar vigiando. Por que será que o Tai na dublagem isolou a Sora e acha de boa a Mimi ficar de vigia? Na minha cabeça faria sentido o contrário. Enquanto as crianças tentam dormir, por algum motivo, esta fala da Sora perdeu a referência a monstros. Só espero não ser acordada até amanhã de manhã. Sabe, eu entenderia essa coisa de evitar a palavra monstro se fosse consistente, mas não é. A palavra é usada direto em outras cenas. Vai entender. Tai volta pra fogueira, faz uma coisa na fogueira, e ele, explicando a coisa que ele fez na fogueira, foi removido. O quê? Não que mude muita coisa, porque a gente viu acontecer na fogueira. A ilha começa a tremer, e estas duas reações do Matt e do Tai se perderam. Mas indo um pouco mais à frente, o contrário acontece também. Uma reação foi adicionada. Isso, na verdade, era uma prática bem comum na dublagem como um todo. E ainda é até certo ponto. Quando é conveniente e não custoso, colocar uma reação onde não tem nenhuma quando parece que faz falta. Dito tudo isso, isso é raro nesta dublagem. A descrição do Sidramon foi simplificada. Sidramon. Um Digimon dragão do tipo violento. Sua arma é a rajada de gelo afiado. E como deu pra ver, o nome do ataque dele foi alterado. Isso porque os nomes americanos chegaram. Bafo de pimenta! Super choque! Na real, eu fiquei surpreso. Eu achava que isso só rolava a partir do episódio 5, depois daquele bloco de 4 episódios que eu falei. Mas não, já no 3 largamos os nomes japoneses dos ataques e nos curvamos ao mercado dos Yankees feito cães. Uma óbvia imposição dos licenciantes, tais quais os nomes das crianças. Não que isso signifique que as trocas aleatórias de nomes de ataques vão parar, diga-se de passagem, elas não vão, mas daqui pra frente, as chances de vermos os nomes americanos deles se tornarão, tipo, 95%. Ah, e como já deu pra ver, essas narrações do analisador não leem o texto em tela, só dão detalhes importantes, o que significa que, tecnicamente falando, todo esse texto é perdido na dublagem pros não leitores do japonês. E só pra constar, Sidramon é uma mistura de Si, Ma, com Dragon, dragão. Quando o Tai manda o Agumon digivolver pra lutar e o dinossauro diz que não sabe como, essa fala do menino foi amenizada ao ponto de não fazer sentido. Você deve estar sempre preparado pra isso, ouviu? Matt está sendo esmagado até a morte por Sidramon e ninguém sabe o que fazer. Gabumon começa a ficar existencial e a dublagem manda um combo de errar o contexto da cena e errar a tradução, tornando ela bem bizarra. Ele não pode tocar gaita de novo! Mas eu posso ouvir os seus sons! E só como observação, a voz do Gabumon é tão esquisita nesse episódio. Parece até que ele tá rouco. Eu sinto que o dublador dele nunca conseguiu se decidir numa voz pro monstrinho do capuz. Gabumon então começa a digivolver. No original, durante a evolução, ele grita o nome japonês do Matt e este grita o nome do Gabumon de volta. Na dublagem, o Matt grita o nome do Gabumon 2 vezes. Gabumon! Ok. Por sinal, Garurumon vem de Garuru, que é onomatopeia para uivo de lobo. Não é muito importante, mas acho engraçado como nesta fala...
Eu estou bem, mas Garurumon... No original, o Matt ainda não aceitou que seu amigo não é mais o mesmo, enquanto que o nosso Matt aceitou imediatamente. Durante a luta, Tentomon aponta que a pele do Garurumon é tão dura quanto o metal lendário Mithril. E ao ser questionado sobre isso, ele diz que não sabe nada sobre Mithril, porque é lendário. Em reação a isso, temos esta cena... Não. Tentomon sabe ou não sabe? Responde, ele é um Digimon muito misterioso. que perdeu bastante do sentido em português. O que é uma pena, porque a piada até então estava muito bem adaptada. Técnica do Garurumon. Como dá pra imaginar, é uma tradução do nome gringo dela, Howling Blaster. Aliás, sempre que um nome de técnica for radicalmente diferente do original, presuma que é um nome americano. Após a luta, as crianças refletem sobre a Digievolução, e a dublagem deixou a Sora um pouco mais confusa. Eu não consigo entender por que Gabumon se transformou desta vez. É mesmo, eu também queria muito saber isso, Izzy. Tai então começa a se lembrar da luta com Xiaomon do episódio passado e... ok, eu nem sei por onde começar com isso aqui. Em primeiro lugar, o diálogo do flashback foi mudado, com alguns consertos, alguns não consertos. Agumon! Tai, cuidado! Agumon! Tai, cuidado! O que é isso? E esta bizarrice aqui. O quê? Eu tô até agora na dúvida se isso realmente é da dublagem ou se é só do arquivo totalmente legal e legítimo do episódio que eu tenho aqui comigo. De todo modo, se for da dublagem... E pra pós-fechamento, esse me fez rir um pouco. Pra começar, sim, trocaram a música de novo por outra trilha deste episódio, mas dessa vez eu não tenho nada a comentar sobre a narração. Tiraram a leitura do título do episódio seguinte, mas já deu pra ver que eles sempre fazem isso por algum motivo. Não vou ficar mencionando. E a narração ficou bem traduzida, exceto por uma frase. Mas Piomon voa para proteger o céu. A ave de fogo voa por todo o céu. O que eu acho que aconteceu aqui é que foi o tradutor japonês-inglês ou espanhol da Toei que cometeu o erro, traduzindo Sora como céu, resultando nessa frase bizarra. Porque se os nossos scripts eram baseados em scripts em inglês ou espanhol, não tinha como nós termos cometido esse erro. Eu meio que adorei a versão errada, ela é tão poética. Seguindo, episódio 4. Sora em perigo. Esses títulos totalmente diferentes sempre me deixam curioso. Já vou avisando que esse episódio é o de pior texto até agora. Não ajudado pelo fato de que muito do diálogo dele é em off, o que não deve ter permitido a equipe de dublagem se basear na animação e nas expressões dos personagens para saber o tom das conversas. É um negócio bem surreal do começo ao fim. Pra adiantar logo, eis todas as cenas em que reações ficaram mudas na dublagem. Ok, agora sigamos normal. O episódio começa com as crianças observando uma engrenagem preta voando pelo céu. E aqui uma coisa bem bizarra acontece. No japonês, Matt imediatamente identifica a coisa como sendo uma engrenagem. Zero ambiguidade possível, ele chama ela de Haguruma. É praticamente a única tradução possível para esse termo, engrenagem. E o termo é mencionado várias vezes no episódio, e toda santa vez a dublagem troca ele pra coisa redonda e preta. Parecia um objeto redondo. Uma coisa preta e redonda. Eu queria tanto saber qual foi a história aqui. Foi porque o script da Toei veio com uma palavra estranha? Foi porque o tradutor não achava que fosse uma literal engrenagem? As possibilidades são tantas. Nessa mesma cena, no começo, uma coisa bizarrinha acontece. TK tropeça e cai no chão, mas diz que não tá doendo. Sora diz pra ele não dar uma de durão. Se doeu, é pra ele falar. E logo depois temos esta cena. Bom, a dublagem brasileira dela é um tanto diferente. Obrigado, tá doendo um pouquinho! Não grita, TK. Eu tenho uma teoria pro que pode ter rolado aqui. Na hora de gravar, alguém,
chuto que foi a diretora, mas vai saber, achou que ficaria engraçado e fofinho o Caio dar essa subversão de expectativa, gritando no final. Ok, mas eu acho que o resto do elenco estava indisponível para reagir a isso, porque esta voz, que eu acho que era para ser do Matt, não é de nenhuma das crianças. Não grita, TK. Mais uma vez, eu acho que é o Robson Richards, a voz do Gabumon. Nunca tinha me tocado que o Gabumon aparecia tanto na dublagem. Bom, por bem ou por mal, não vou negar que ficou um pouco fofo sim. A dublagem desse episódio inteiro traduz de um jeito estranho o desconforto da Sora com a Piyomon. Um exemplo. 私は空がいてくれればそれで安心。そんな 100% 安心されちゃっても困るんだけどな。責任取れないよ。100%? Eu me sinto maravilhosa quando a Sora está comigo. Eu não seria tão otimista se eu fosse você, Piyomon. Eu posso ir embora. Pode? O maior problema na real é que, no japonês, a Sora se incomoda com a Piyomon ser várias coisas. Relaxada, infantil, grudenta, manhosa, mas todos esses adjetivos são sempre traduzidos na dublagem como otimista, o que nem sempre funciona. それはきっと空を守るため。私を守る？空を守る？ただの甘ったれのくせして何言ってるの？É porque eu preciso proteger a Sora. Me proteger? Ela é uma Digimon otimista, mas do que ela tá falando? Isso resume bem o problema, então eu não vou ficar listando todas as mudanças de diálogo entre as duas, mas foram muitas. Toda essa cena das crianças andando pela savana dos postes ficou estranha, mas essa parte me chamou a atenção. Izzy comenta pros amigos ter visto uma savana na TV que parecia com esta área, e após umas piadinhas das crianças com isso, o Matt pergunta: 格子の見たサバンナって電柱とか立ってたか? いいえ、立ってませんでしたね。 Você já viu esses postes de telégrafo também, Izzy? Não, não vi. Ficou parecendo que o Matt queria saber se o Izzy já tinha visto postes em geral, na vida. E é igualmente estranho o Izzy responder não. Aqui o Matt roubou outra fala do Joe e costurou com a própria. このままじゃ全員干上がっちまうな。暑いのか、ゴマモン？これが欲しい。せめて水。 Logo morreremos de sede. É quente até pra você, Gomamon. Eu preciso de gelo ou de água. Quando a Mimi dá o chapéu dela pra Palmon, a rabugentice da Sora foi mudada pra completa fofurice na dublagem, o que não combina muito com o humor dela no episódio. ミミちゃん。ま、いった。Fica pra você, Palmon. Mimi, ela gostou. E após essa longa caminhada, as crianças chegam no vilarejo de Pyokomons. Só desta vez, eu vou quebrar a minha regra estabelecida um vídeo atrás para comentar um pouco sobre a dublagem. No original, os Pyokomons têm múltiplas vozes, e tem muitas cenas nesse episódio com eles falando juntos, como multidões. Mas na dublagem, eles só têm uma voz, que eu tenho quase certeza que é Angela Bonatti, diretora da dublagem e futura Wormmon. E quando eu digo uma voz, não é tipo uma voz que é multiplicada para dar a ilusão de que é uma multidão. É só uma voz mesmo. Como resultado, as várias cenas de multidão desse episódio viram uma parada surreal. 違うの。この人たちはデジモンじゃないの。人間っていう生き物。とってもいい人たち。人間？デジモンじゃないの？いい人たち？ Não, eles não são Digimons, são criaturas vivas chamadas seres humanos e são muito legais. Eles são humanos, não são Digimons. Eles são humanos, eles são bons. Seguindo, as crianças indagam sobre coisas e esta cena perdeu a piada do TK repetindo água no fundo. 一体どんなごちそうなんでしょうね。 Que tipo de tratamento eles vão dar? Água? A montanha que provê água aos Pyokomons, Miharashi Yama, é devidamente traduzida para Montanha da Vista. Os Pyokomons começam a falar sobre o que pode ter deixado Miramon violento. A dublagem consistentemente insiste que a, abre aspas, coisa preta e redonda, fecha aspas, caiu da Montanha da Vista, quando nós vemos no episódio claramente que ela caiu na Montanha da Vista.
Uma diferença sutil, porém significante. でも見晴らし山に歯車が落ちたからってどうして？ Eu sei, uma coisa caiu da montanha da vista, mas o que significa isso? Assim, e Meramon vem de Meramerá, onomatopeia para fogo queimando. Ao verem Meramon descendo a montanha, em uma daquelas cenas de multidão de uma voz só, na dublagem os Pyokomons fazem esta afirmação aleatória. Ele tá descendo porque eu não gosto dele, não gosto. Que nem faz sentido, porque menos de um minuto atrás eles estavam falando o contrário, que gostavam dele. Nada disso no original. Tem uma teoria de que alguém se confundiu com a expressão "that isn't like him". Isso não é do feitio dele, porque tem a palavra like no meio. Eu listei quando reações foram emudecidas, mas esse episódio também tem momentos em que reações são emudecidas menos as dos Pyokomons, porque este é um episódio que jamais deixa eles calarem a boca. E falando em reações, neste episódio, pela primeira, mas definitivamente não última, vez, a dublagem deixou uma reação em japonês. Essa aqui do Meramon. Engraçado como é imediatamente seguida por uma reação dublada, né? Técnica do Meramon. Bola de fogo! Os Digimons das crianças tentam lutar. A técnica do Gabumon trocou mais uma vez de nome para o seu nome mais comum na dublagem. Rajada Azul! Enquanto isso, Patamon continua se recusando a dizer o nome da técnica dele. Aí muito drama rola e Pyomon vira Beardramon. Por sinal, Beardramon é a fusão de Bird, pássaro, com Dragon, dragão. Ao ver a Digi-evolução, Sora grita... que bizarramente foi trocado na dublagem pra... Não! Ataque da Beardramon. E no fim do episódio, com a crise resolvida e todos comendo, a Mimi faz um comentário mimado, reclamando querer voltar pra casa. Daí... No original, todos riem disso, mas na dublagem a Sora ri sozinha, porque os outros respeitam a dor da Mimi. Por fim, prévia. Finalmente, a dublagem adota a música de fundo certa pra ela. Finalmente a Toei mandou a musiquinha limpa. Um usuário no vídeo passado comentou que isso aconteceu na dublagem latina também. Então realmente, a Toei só demorou pra mandar essa trilha pra cá, por algum motivo. Enfim, creio que vai continuar com a música certa até o final do anime, mas caso contrário, aviso vocês. A tradução da narração voltou a ficar bem liberal. Tai e seus amigos continuam andando pelo Digimundo para ver se conseguem contato com algum humano. Mas na frente deles aparece um Digimon Android que ataca eles. E para proteger as crianças, um novo guerreiro aparece. Chegou a vez de Tentomon. Acho curioso trocarem de ciborgue para android quando no original usam a palavra em inglês mesmo, cyborg. Dito isso, o nome dele é Andromon. Então a dublagem tá mais certa, né? Episódio 5. Kabuterimon. Vamos começar logo compilando as reações perdidas. E neste episódio é que começa com força total o negócio de manter reações japonesas na dublagem. Eis alguns exemplos. Em um certo caso, até deixaram o Tai gritando "Nani?" em japonês mesmo, na cara dura. Se a memória não falha, isso se torna bem comum daqui pra frente, então só vou mencionar quando envolver um detalhe interessante, que nem esse do Nani. Por que fazem isso, você pergunta? Lógico que é pra economizar grana.
Izzy enfim consegue ligar seu computador. Esta tela não é traduzida na dublagem, então eu traduzo para vocês. Em cima está escrito iniciando e embaixo funcionando. Após entrarem na fábrica misteriosa, Izzy encontra a fonte de energia dela. Bateria e motor. Assim, não tá errado. Digo, pilhas são essencialmente baterias, mas... vamos. É uma pilha. Dá pra ver que é uma pilha. É uma pilha. O grupo do Tai encontra o Andromon desligado, e o analisador Digimon ficou perdidíssimo. Andromon. 全身を機械化したサイボーグ型デジモンだ。数あるデジモンの中でも最強と言われる完全体にまで進化している。 Andromon. Ciborgue Digimon totalmente mecanizado. Quase perfeito. Entre muitos Digimons é considerado o mais forte. Basicamente, eu sinto que a tradução confundiu nível perfeito com ele é perfeito e partiu daí. E claro, Andromon vem de Android. Andromon acorda e ameaça as crianças. Tai então pensa rápido. Agumon, Agumon, aponte pra ele! Na dublagem, o Agumon é péssimo de mira, porque ele acerta o teto. Ok, aqui aconteceu uma coisa que sempre me deixou encucado quando criança, mas agora eu finalmente entendo. É que nesse episódio e no próximo, por algum motivo, o Tentomon do nada ganha um filtro de voz que deixa ele parecendo uma máquina, alguma coisa assim. Caramba, todas as máquinas da fábrica pararam. O que é isso? Piamon é uma Digimon muito amável. E eu nunca entendi por quê. O que acontece é que, nesse episódio, Izzy e o Tentomon encontram uma entrada pra dentro da pilha gigante. E é aqui que o Tentomon tem suas primeiras falas no episódio. Dentro desse espaço, no original, as vozes do Izzy e do Tentomon têm um eco, uma reverberação, devido a estarem nesse espaço metálico fechado. Pois é, eu acho que a dublagem se confundiu e achou que isso era um novo filtro de voz pro Tentomon, exclusivo! E ficaram aplicando por um tempo, enquanto que o Izzy continuou falando normal. O que é isso? É um programa de computador. Como eu disse, o filtro se mantém até o episódio seguinte, mas volta ao normal no episódio 7. Vocês tomam banho nisso? Enfim, estou feliz de ter resolvido esse mistério da minha infância. Ataque do Andromon. Eu tô tentando derrubar esse programa, atento. Além da mudança do verbo sobre o programa, o Izzy apelida o Tentomon de Tento algumas vezes nesse episódio. Sinto que ele é o único que faz isso na dublagem inteira. Provavelmente porque nos outros ficaria estranho. Ei, Agu! Oi, pau! Nesta cena de perseguição, a fala da Sora foi genericizada, o que tornou a resposta do Tai meio aleatória. Era por isso que eu não queria salvar. Ele tá atacando a gente! Eu estou ocupado demais pra falar. Vamos fazer uma reunião e discutir isso mais tarde. Voltando ao Izzy, essa fala só... não mescla bem. Parece, mas o que há de tão agradável? É bem similar aos decodificadores ou cartas antigas. Esse foi bem curioso. Izzy tem seu primeiro flashback do seu trauma de adoção. No japonês, os pais dele conversam. Mas na dublagem, é só a mãe dele falando, meio que roubando as falas do pai e adequando pra ela mesma. Escute, querido. Quando você acha que nós devemos dizer a verdade a ele? Não podemos esperar mais. Ele precisa saber. Por favor, querido. E eu acho que é a Angela de novo. O Izzy volta aos outros para contar suas descobertas, e a explicação dele sobre a natureza do mundo digital é quase toda bem traduzida, mas aí se perde um pouco no final. Neste mundo, informações não substanciais como dados ou programas são sempre descartados e inevitavelmente... Aí começa a luta contra Andromon.
O ataque do Greymon virou... Bola de fogo! Se não me falha a memória, o Mega Chama nunca volta. Opa, chegou a hora de outra frase que eu lembro de criança que sempre me incomodou um pouco. Ao observar a luta, Izzy pensa no que fazer. Izzy, lembra o programa que você experimentou? Lembra? Ele está com você? É claro, né? Essa coisa do programa estar com o Tentomon, ela me deixou bem curioso na época. Tipo, ele instalou a Digievolução nele? Como é que isso funciona? E, era erro de tradução. Koshiro-han, さっきのあのプログラム。いいのか? はいな。 Estou resolvendo muitos mistérios da minha infância hoje. Segunda técnica do Andromon. Armas de ataque. E o ataque do Kabuterimon. Mega Blaster! Eletrochoque! Kabuterimon vem de Kabutomushi, besouro rinoceronte, o herói da cultura pop japonesa. Me surpreende ele não ser o protagonista. Ao fim da luta, Kabuterimon acerta a engrenagem preta e remove ela do Andromon. Estas duas falas são, respectivamente, da Sora vendo a engrenagem sair dele e do Tai vendo ela desaparecer. Quieta! Na dublagem, eu acho que não entenderam que eles estavam falando da engrenagem. Achavam que eles só estavam comentando a luta. E as falas viraram... Ele já era? Acabou. Interessante. Andromon se despede das crianças. Eu sei, vocês têm algumas perguntas, mas eu não posso dar essas respostas. Em vez disso, eu dou um conselho. Saiam logo daqui. Vão para aquele túnel subterrâneo. A intenção mudou bastante, né? No original é uma coisa tipo... Olha, eu sei que vocês querem sair daqui, eis a saída. Na dublagem parece que ele quer expulsar as crianças do local o quanto antes, porque alguma coisa vai acontecer lá, sei lá. Pós-fechamento, o narrador parece pular várias palavras do começo da prévia. Foram presos por Monzemon. E agora tem que salvar os colegas que foram transformados em brinquedos. E pronuncia Monzaemon errado. Mais à frente, um erro de tradução hilariamente inverte completamente uma frase. Mesmo assim, Mimi e Palmon são incríveis. Bom, isso é tudo que eu tenho por hoje. Eu fiquei muito feliz com a recepção da primeira parte e com os comentários de vocês também. Altas sugestões e opiniões muito... boas. Eu sou muito bom com palavras. Respondendo a pergunta mais frequente logo, sim, eu pretendo cobrir Digimon Adventure inteiro, sem fazer pausas para cobrir outras séries, enquanto houver interesse de vocês, claro. Já depois disso, a gente pensa nisso quando chegar lá. Mas enfim, nem chegamos no episódio 10 ainda, então ainda temos muitas aventuras dos Digimons pela frente. Fiquem ligados para a parte 3. É agora que a aventura se digitraduz. Eu vou mesmo manter isso. Não! Don't like you,